a essa tarde de lançamentos. Queria agradecer a presença de vocês aqui, tanto virtualmente quanto no presencial, essa a loucura que a gente está, né? Esse pós-pandemia. Bom, queria agradecer primeiro o aceite dos autores, né, para estar aqui, para vir aqui. O Lucas, que está voltando um pouco para casa hoje, né, aqui com a gente. E logo quando eu vi, né, que vocês começaram a fazer o lançamento, eu tive a certeza que era preciso a gente fazer um movimento aqui também, né? Então, a gente ainda tá começando, né? Esse é um experimento de um momento de transição, né, para todos nós nesse semestre. A PUC ainda está bem mais vazia do que costuma estar, e aos pouquinhos a gente vai encontrando esse equilíbrio e as coisas vão voltando um pouco, né? Mas essa tarde, então, de lançamentos, eu acho que também é muito válido por conta, enfim, de uma situação também que eu acho que é importante a gente colocar, que foi a premiação, né, de vocês. São livros premiados no concurso de publicações do programa Memórias Reveladas, do Arquivo Nacional. Demorou muito tempo para sair, né? Acho que a gente é importante, né? Saiu com muita pressão também dos próprios autores, que a coletânea estava um pouco lá esquecida, né? Tinha ficado um pouco para trás. Então, politicamente, eu acho muito importante a gente fazer esse lançamento, né? E valorizar cada vez mais essa coleção e o próprio projeto Memórias Reveladas, né? Que foi tão importante para todos nós, ainda, né? Muito importante para todos nós pesquisadores que buscam e pesquisam as fontes dos arquivos da repressão no Brasil todo, né? E essa foi, então, está sendo a última atividade do semestre do grupo de pesquisa História Social e Ditaduras, que eu coordeno junto com o Jean, que está aqui virtualmente com a gente. E também fizemos essa atividade em conjunto com o Laboratório de Conexões Atlânticas, do Departamento de História, e também temos aqui alguns presentes do laboratório. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez. Um dos autores, o Pedro, está aqui presente também virtualmente. Antes de passar a palavra para vocês, né, queria, então, só explicar um pouquinho, né, que o Prêmio Memórias Reveladas é um concurso de monografias com base nas fontes documentais produzidas no período do regime militar. Esse prêmio é a edição de 2017, então vejam vocês, demorou muito tempo para sair, e é por isso que a gente está aqui, valorizar ainda mais, né, essa atividade. O livro do Pedro Ivo Teixeirense, o título do livro é A Invenção do Inimigo, História e Memória dos Dossiês e Contra-Dossiês, a Ditadura Militar Brasileira, de 1964 a 2001. Eu também fiquei curiosa por esse recorte e estou assim, bem interessada também em ouvir um pouco do Pedro. O livro do Marco Marques Pestana, Remoções de Favelas no Rio de Janeiro, Empresários, Estado e Movimento de Favelados, de 1957 a 1973, e o livro do Lucas Pedretti, foi nosso aluno aqui, né, na graduação, depois no mestrado, que se intitula Dançando na Mira da Ditadura, Baile, Soul e Violência contra a População Negra nos anos 70. Então, não sei como que vocês querem fazer, se querem fazer por alguma ordem, o que vocês preferem? Com o Pedro? Pedro, então podemos começar com você? Uai, se os meninos preferem, vocês decidem. Tá. Bem, meu? Pode ficar. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo, né?
Legal. Quando puder, Larissa, você me fala. Ah, pode, tá. Bem, boa tarde para vocês, boa noite para mim. A gente está com uma pequena diferença de fuso horário e eu queria agradecer muito a organização do evento virtual, agradecer mais uma vez essa dívida enorme que eu estou acumulando com o Marco e com o Lucas, que estão tocando desde o começo o lançamento dos livros aí no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. Agradecer a PUC, a Rural do Rio de Janeiro, manifestar aqui a minha alegria. Eu estava aqui rindo que nem um bobo por reencontrar pessoas tão importantes para mim, que tiveram participação, inclusive, na formulação desse trabalho, antes da formulação desse trabalho. A André Schettini, que trabalhou comigo na Comissão Nacional da Verdade desde o começo. Na verdade, a gente começou trabalhando juntos na Comissão da Verdade, quando estava super desorganizado. Na verdade, éramos só nós dois, num porão no Arquivo Nacional, durante alguns meses, até que a comissão se reorganizou e conseguiu tocar os trabalhos para frente aí no Rio de Janeiro. E o professor Jean Salles, querido Jean, que participou da banca de defesa da tese que deu origem a esse livro, né? Agradecer à professora Larissa pela iniciativa e todos vocês que estão participando virtualmente e cada um que tirou um tempo para ir até a PUC, para participar do lançamento dos livros e para adquirir os volumes eventualmente e tal. É muito importante esse momento também, né? O momento em que a gente traz as publicações, divulga trabalhos desenvolvidos em universidades públicas brasileiras, nas universidades do Rio de Janeiro, e agora fala, conversa com o público, recebe as críticas, se envergonha de algumas coisas, fica feliz com outras, e eu queria agradecer a todos vocês. Bem, eu vou, como eu tenho feito sempre, falar brevemente do meu trabalho para que sobre mais tempo para que a gente possa eventualmente conversar um pouco sobre os trabalhos e ouvir tanto o Lucas quanto o Marco na sequência, né? Eu não sei se a gente tem um prazo específico, 5 minutos, 10 minutos, alguma coisa assim? A gente pensou entre 15 e 20 minutos. Eu já devo ter falado pelo menos uns 5, né? Então vamos lá. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Bem, como a Larissa pontuou no início, né, esse livro que foi publicado agora, essa bela edição no Arquivo Nacional, A Invenção do Inimigo, História e Memória dos Dossiês e Contradossiês da Ditadura Militar, 64-2001, ele é o resultado da minha tese de doutorado, que foi defendida no PPGIS da UFRJ, e o trabalho foi escrito entre os anos de 2013 e 2017. Né? Eu ingressei no programa de pós-graduação em História Social em 2013, e um ano depois eu comecei a trabalhar na Comissão Nacional da Verdade. E naquele momento que eu ingressei, também falando um pouco isso, talvez alguns alunos, alguns doutorandos estejam aí, pessoas que ainda estão trabalhando nas suas teses de doutorado, no momento que eu ingressei, em 2013, a minha tese de doutorado era sobre um outro assunto. E talvez essa explicação responda ou ajude a responder a primeira questão que a Larissa já colocou na apresentação. E eu entrei trabalhando no programa de História Social da UFRJ com o professor Carlos Fico, que foi meu orientador nesse trabalho, a quem eu, mais uma vez, queria manifestar em público aqui meus agradecimentos. E logo nas primeiras reuniões, quando eu entrei com um projeto, que era um projeto comparativo entre a ditadura uruguaia e a ditadura brasileira, os processos de justiça de transição que os dois estados adotaram ao final das ditaduras, eu não tinha uma tese definida, eu não tinha uma questão claramente definida. E trabalhando com os arquivos da Comissão Nacional, trabalhando com os arquivos da Comissão de Anistia durante o ano de 2013, antes de ingressar na Comissão Nacional da Verdade, e aí a gente pode fazer um parêntese para falar um pouco sobre esse processo de justiça de transição no Brasil, trabalhando com os arquivos da Comissão de Anistia, que foi instituída no Brasil em 2001, por isso o recorte da tese é entre 64 e 2001, eu reformulei o meu projeto e criei a ideia e a tese para desenvolver esse livro. Então, o que eu fiz? Por um lado, eu trabalhei com a documentação que a ditadura militar produziu
sobre uma infinidade de brasileiros entre 1964 e 1989, mais ou menos, embora a ditadura tenha terminado em 85, os órgãos continuam funcionando e produzindo documentos. Então, eu trabalhei com a documentação que os órgãos de repressão produziram sobre determinados indivíduos ao longo desse período, e logo depois eu recolhi a documentação que esses mesmos indivíduos que haviam sido perseguidos pela ditadura produziram 30, 35, 40 anos depois sobre suas próprias trajetórias, quando eles ingressaram a partir de 2001 na comissão de anistia, requerendo que o Estado brasileiro tomasse providências pelos malefícios que o Estado causou durante um período em que esses indivíduos foram perseguidos. Então, quer dizer, os meus pesquisados, o meu trabalho, ele tem que estar nas duas pontas do processo. Ele tanto tem que ter sido perseguido lá em 64, como ele tem que ter produzido e apresentado um dossiê para a Comissão de Anistia a partir de 2001. Por isso o livro fala dos dossiês e dos contradossiês da ditadura. Os dossiês é o material organizado, são os materiais organizados pelos órgãos de repressão que foram criados a partir de 1964, na formulação e no processo de inculpação desses brasileiros que vão ser considerados inimigos do Estado ao longo das 2 décadas. Os contradossiês, obviamente, são os materiais organizados algumas décadas depois e apresentados para a Comissão de Anistia, que nesse processo que nós chamamos de justiça de transição, a partir do final da ditadura, é caracterizado no Brasil pela adoção disso que nós definimos como as 3 grandes comissões, né? A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi instituída ainda no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Logo depois, o Estado adotou legislação, e no final do segundo governo Fernando Henrique foi instituída a Comissão de Anistia a partir de 2001, ela começa a funcionar em 2001, ligada ao Ministério da Justiça. Ela acabou perdendo esse status com a chegada do Bolsonaro como era o nome desse juiz? Do Sérgio Moro, ao Ministério da Justiça. Ele retirou a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e colocou a comissão do Ministério da ex-ministra Damares. E, por último, o Estado brasileiro adota, o Congresso Nacional adota a legislação e cria, paralelamente, tanto a lei de acesso à informação e, na sequência, a lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, que vai funcionar entre os anos de 2013, 2014, a comissão funciona de fato, e em um ano ela consegue produzir seu relatório final. Bem, então, o meu trabalho, então, procura demonstrar, trabalhando com com esses 2 conjuntos documentais, como que nós produzimos narrativas com o intuito de contar histórias. Então, o trabalho tem uma pegada teórica que dialoga um pouco com a própria produção historiográfica, como que nós produzimos narrativas com o intuito de contar histórias e de apresentar fatos que, em nossa pretensão de narrar, pretende ser a verdade. E é difícil trabalhar com esses 2 conjuntos documentais, não apenas trabalhar com um conjunto documental produzido pela ditadura, mas também com um conjunto documental produzido pela vítima, que é um conjunto difícil de ser analisado. As omissões das vítimas, os exageros, as ilusões que são criadas com o tempo, a utilização da memória, a relação entre a memória, a reconfiguração dessas narrativas, são temas muito difíceis de serem trabalhados pelos historiadores. O que eu tentei fazer durante a formulação do trabalho, e a partir dos documentos que foram sendo encontrados, eu tentei fazer um diálogo o tempo inteiro, desde o início, desde o golpe, desde os primeiros dias após o golpe em 1964, em como a ditadura resolve, a partir do dia 1º de abril, formular essa documentação. Porque a invenção dos inimigos do Estado, ela não está dada em 1964. Quando o golpe é dado, logo na sequência, nos primeiros 15 dias, antes que Castelo Branco assuma a presidência da República, nesse processo que se gerou esse mito, não é? E que também não deixa de conter elementos de verdade, que ele é eleito presidente da República, e assume esses primeiros 15 dias, o Comando Supremo da Revolução vai adotar uma série de medidas punitivas. E depois que passa o período de punição, o general Ernesto Geisel assume o Conselho de Segurança da presidência de Castelo Branco e recebe uma documentação do Ministério da Guerra.
Ele remete essa documentação e fala para o Ministério, escuta, eu preciso que você me apresente a documentação que vocês organizaram quando vocês aplicaram o ato institucional, que vai ficar conhecido como ato institucional número 1. Quando vocês puniram essas pessoas, qual foi a documentação que vocês utilizaram para justificar as punições? E chega a resposta. A resposta que chega para o Conselho de Segurança foi, olha, não tem, a gente não tem documentação, a gente puniu as pessoas. Dos 100 primeiros punidos, o Conselho de Segurança, o Ministério da Guerra disse, nós não sabemos nada sobre 82 dessas pessoas. 82 dessas pessoas, nós não temos documentação. Nós temos algumas informações sobre 18 delas. Por exemplo, sobre Leonel Brizola, a informação que chegou é que ele tinha sido governador do Rio Grande do Sul. Esse era o dossiê do Leonel Brizola. Então, o Conselho de Segurança do Castelo Branco, então, nós precisamos produzir esses documentos. Nós precisamos produzir os arquivos que justificam a punição para os inimigos. E isso aciona uma máquina. Na minha tese, eu vou tentando mostrar de que maneira esses documentos vão indo e vão voltando nos diferentes órgãos do Estado para a construção dessa figura dos inimigos. E, obviamente, ao longo das 2 décadas de ditadura, as razões que vão levar à punição e a definição dos inimigos vai variar ao sabor de inúmeras circunstâncias. Na minha tese, eu resolvi dividir, para encerrar, para não me prolongar muito, embora eu estou empolgado aqui, eu poderia falar muito mais, eu resolvi dividir os inimigos da ditadura, aspas, entre grupos, simplesmente por uma questão metodológica. Então, eu trabalhei com o primeiro agrupamento de punidos, que são os primeiros homens punidos logo no primeiro momento do golpe, que eu chamo de subversivos políticos, geralmente são homens ligados ao governo anterior ou que ocupavam postos ou que tinham alguma representação, vamos supor, como o Celso Furtado, que não tinha exatamente um cargo político, mas ocupava uma posição política no governo João Goulart. Logo depois disso, eu trabalhei com os subversivos armados, que eu vou dizer aqui para vocês, mas que ninguém nos ouça, que eu acho que talvez seja o calcanhar de Aquiles da minha tese, talvez seja o que tenha mais problemas, e que o Jean apontou muitos problemas durante a defesa da minha banca, e eu acho que eu não consegui resolver todos, perdão, desculpa por isso. E eu trabalhei com um terceiro grupo, que são os subversivos morais, que são prostitutas, homossexuais, funcionários públicos, pessoas comuns do Itamaraty que foram punidas, acusadas, digamos assim, do crime de, como se dizia na época, né, homossexualismo. Então eu trabalhei com esses agrupamentos, com indivíduos que eram conhecidos do grande público, com pessoas comuns, e que nos ajuda, inclusive, a entender que os tentáculos da ditadura alcançaram o país como um todo e atingiram os brasileiros comuns, e que talvez tenha sido, na minha opinião, crítica com relação ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade depois, o problema que a comissão teve em demonstrar isso para o país, e que realmente a ditadura militar acabou alcançando o país como um todo e atingindo não só aquelas pessoas que eram identificadas, digamos assim, com um certo tipo de questão, sobretudo a questão da luta armada. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar me estendendo mais. Eu quero agradecer de novo a vocês, eu estou aqui disponível para a gente conversar depois, eu não sei como é que vai ser a sequência disso, e para ouvir os meninos, né, o Marco e o Lucas. Obrigado, Larissa, obrigado, Jean, de novo, obrigado a todo mundo, e desculpa se eu me alonguei muito, se eu falei demais. Não, foi perfeito, Pedro, muito bom. Fiquei, na verdade, mais interessada ainda. Quero muito ler o seu trabalho. Aliás, está aqui, né? Está na sala aqui também, do Pedro também, né? Só então dar boa tarde novamente para o pessoal que chegou agora e dizer que tem ali, vocês não vão poder. Esse é o preço do virtual, né? Vocês não vão poder pegar o livro. Comprar agora, pegar o autógrafo dos autores, pegar a dedicatória, mas então agradeço, Pedro, acho que muito instigante, né, abrir essa conversa também um pouquinho aqui com os integrantes, vários aqui, né, que estão presentes, são integrantes do nosso grupo de pesquisa. E temos aqui alguns alunos de pós-graduação também, mestrandos e doutorandos que estudam o tema da ditadura e com certeza é um trabalho, se trata de um trabalho, os três, né? 3 trabalhos muito originais, de fato, né? Que abrem novas perspectivas historiográficas e vai ser bom a gente conversar um pouquinho sobre isso também. Lembrando que a gente está gravando
para disponibilizar posteriormente a gravação no canal do Departamento de História, né, no YouTube, e que vocês podem deixar perguntas aqui no chat, e depois a gente vai passar também para vocês, se vocês tiverem comentários e eventuais perguntas. Passar a palavra, então, para o Marco? Esse que é a dinâmica? Vocês não... É? Bom, boa tarde a todas e todos. Boa noite para o Pedro. Vou falar olhando para quem está aqui, né? Então talvez fique meio lateral para a câmera, já peço desculpas. Queria, enfim, em primeiro lugar, também agradecer a Larissa pelo convite, o Jean, né, que estão organizando esse evento. Para a gente é muito importante, por várias razões. Né? A primeira delas, acho que a Larissa falou bastante, né, sobre a importância do prêmio Memórias Reveladas como uma política pública de memória, né, para além da publicação dos nossos trabalhos específicos. Né? É a 4ª edição do prêmio, tem já uma trajetória nesse campo. E, para além disso, também a gente tem feito essas atividades de debate dos livros, né, lançamento, como a gente tem chamado, em vários espaços universitários que a gente acha que são alguns dos espaços que esses trabalhos têm muito a dialogar, né? Sejam pesquisadores, já professores, pós-graduandos, graduandos, né? Então, um dos espaços que a gente tem valorizado muito para fazer os debates que a gente está achando importantes são os espaços das universidades, então também está na PUC muito valioso nesse sentido também. Bom, o meu trabalho, ele, não é, digamos, ele aborda a ditadura por uma perspectiva pouco usual. Né? O Prêmio Memórias Reveladas, como a Larissa falou, publica trabalhos que abordam o período da ditadura. Né? E eu optei por fazer isso analisando uma política pública específica, que é a política de remoções de favelas na cidade do Rio de Janeiro, que ao longo da década de 60 até 1975 estava administrativamente organizada como Estado da Guanabara. Então, a cidade do Rio de Janeiro era um estado em si mesmo, separado do restante do estado do Rio de Janeiro. E aí eu acho que olhar para essas remoções permite a gente pensar, por um certo prisma, a ditadura, mas talvez um pouco mais do que isso também, o lugar da ditadura na história brasileira. Né? É isso que eu vou tentar brevemente argumentar aqui. E a primeira coisa o que foram as remoções, né? Acho que é sempre bom dar esse panorama bem concreto para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Então, a gente está falando de uma política de remoções sistemáticas, ou seja, que foram pensadas para acontecer em sequência, ou seja, é diferente, por exemplo, do que a gente teve mais recentemente, por exemplo, no caso da Prefeitura do Eduardo Paes, né? Em que as remoções eram pensadas caso a caso. Né? A Prefeitura queria remover uma favela, uma parte de uma favela, e elaborava uma justificativa para remover aquela favela. No caso dessa política dos anos 60 e 70, a ideia era remover todas as favelas. Então, você ia passando de uma para outra e não precisava ter uma justificativa para remover cada favela específica, porque a ideia era remover todas. Então, são sistemáticos e são remoções forçadas, ou seja, os moradores eles eram removidos de maneira compulsória, né? Não tinha a possibilidade, digamos, de adesão voluntária ao programa. A política pública foi implementada entre 1962, ou seja, ela se inicia ainda em período democrático, e se encerra em 1973, já durante a ditadura. E nesse período foram removidas, segundo dados, né, que uma pesquisadora, Lícia Valadares, inclusive recentemente falecida, mas uma pioneira da sociologia urbana no Rio de Janeiro, a pesquisa dela ainda dos anos 60, né, e depois publicada no final dos anos 70, ela chegou ao número de 140 mil pessoas removidas em favelas do Rio de Janeiro, o que corresponderia mais ou menos a 40% dos moradores de favelas em 1960. Então, um contingente bastante expressivo. E como eu falei, é possível que esse número esteja subnotificado também. Esses são os dados oficiais que ela recolheu nos órgãos do governo, mas a gente sabe que, em se tratando de favelas, de maneira geral, esses dados estatísticos têm sempre ser, até hoje, inclusive, vistos com alguma cautela. De toda maneira, isso dá uma noção da ordem de grandeza do processo, né? E cerca de 80 favelas removidas, então também é bastante coisa. O censo de 1950
tinha mapeado cerca de 150 favelas no Rio de Janeiro. Do ponto de vista geográfico, a maior parte das favelas removidas se localizava na zona sul da cidade, no eixo que vai até a Tijuca, basicamente, ou seja, a área que é, do ponto de vista do mercado imobiliário, mais valorizada, e as pessoas que foram compulsoriamente removidas dessas favelas foram transferidas, levadas para conjuntos habitacionais construídos em partes da cidade que tinham muito menos infraestrutura urbana, estavam mais afastados dos principais centros, né, de trabalho, dos principais polos do mercado de trabalho na cidade. Então, esse deslocamento teve um custo na vida dessas pessoas, né? O primeiro custo foi financeiro, porque as pessoas, essas famílias removidas, tinham que arcar com mensalidades para pagar, adquirir as casas ou apartamentos para os quais foram removidos nos conjuntos habitacionais. Um segundo custo é também, digamos, de ordem econômica, que tem a ver com esse deslocamento. A gente está falando, por exemplo, conjuntos como a Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila Aliança, Cidade Alta. Então, considerando que a maior parte das pessoas trabalhava no centro ou na zona sul, eles passaram a arcar com esse custo de transporte diário, ida e vinda para o trabalho, né? Então, um custo econômico importante. Teve um custo social também. As pessoas foram removidas para longe de lugares onde elas já tinham constituído uma identidade, uma relação significativa e redes de sociabilidade, né? Então, não necessariamente os moradores de uma mesma favela foram removidos para o mesmo conjunto, foram dispersos, né, de acordo com o poder de compra que cada família tinha. E o contrário, né? Cada conjunto também não necessariamente recebeu só moradores de uma favela, recebeu moradores de diferentes favelas. Então, muitas vezes, o seu primo que morava numa favela junto com você, próximo, foi para o outro lado da cidade em relação aonde a sua família foi. Então, uma série de laços que foram desfeitos, né? Então, enfim, tem vários outros aspectos que a gente poderia aprofundar em termos do impacto na vida dessas famílias, mas acho que esses são alguns, né? E, por fim, vale falar um pouco, bem brevemente, também da história institucional dessa política de remoções sistemáticas. Como eu falei, começa em 62, em âmbito estadual. É o governo estadual do estado da Guanabara, na época o governador Carlos Lacerda, da UDN, quem inicia a política de remoções. E essa primeira fase da política de remoções vai até 1965, que é quando se encerra o mandato do Lacerda. E em 65, na eleição para suceder o Lacerda, o candidato, digamos, da continuidade, que era o Flecha Ribeiro, foi derrotado, e o candidato vencedor era um oposicionista moderado, Negrão de Lima. Foi um dos dois estados, em 65, que a oposição foi vitoriosa, inclusive levando a uma reação do regime ditatorial no sentido de remodelar o sistema partidário. E no curso da campanha eleitoral, o Negrão de Lima se comprometeu, inclusive com o movimento de favelas, a não continuar com as remoções que o Lacerda tinha começado. Então, isso foi um ponto importante do debate eleitoral, e os mapas eleitorais, né, mostraram que nas circunscrições eleitorais de favelas ou próximas dos conjuntos que já tinham sido construídos, de fato, houve uma massiva votação a favor do Negrão de Lima. Então, de alguma maneira, a população removida ou de favelados ainda que permaneciam, rechaçou a política de remoções. Mas em 68, e o Negrão de Lima, então, no início do seu governo, tentou, de alguma maneira, uma versão mais soft, digamos assim, das remoções, remover, mas não para tão longe, mas não conseguiu implementar isso. E aí, em 68, o governo federal intervém na política habitacional do estado da Guanabara e impõe o retorno às remoções, né? Então, o que é uma política meio dúbia, meio tíbia, né, do Negrão de Lima, é substituído por uma opção decidida pelas remoções a partir da intervenção do governo federal, que cria um órgão chamado XAM, Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Rio de Janeiro, e a XAM implementa aí as remoções no seu momento mais duro, né? Então, entre 68 e 73, foram 100 mil pessoas removidas dos 140 mil, né? Então, retoma aquela lógica do governo Lacerda, mas, digamos, de maneira mais acelerada, por uma série de aspectos, né? Que aí eu vou falar um pouco mais à frente. E como que eu analisei, então, essa política, né? Já existia, né, quando eu comecei a fazer pesquisa, fazer a tese. Aliás, eu defendi a tese no programa de pós-graduação em História da UF, sob a orientação do professor Marcelo Badaró. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, já existia uma bibliografia que tratava muito do aspecto institucional
das remoções, né? O trabalho da Alicia Valadares, que eu falei, e outros. Então, não me interessava muito retomar esse ângulo, né? E o que eu tentei fazer foi observar as remoções como objeto de disputas políticas no interior da sociedade brasileira. Então, eu analisei as ações políticas de dois setores da sociedade. Um deles, uma parcela da classe trabalhadora, justamente os moradores das favelas, em especial a FAFEG, Federação das Associações de Favelas do Estado da Guanabara, que era uma entidade federativa que reunia favelados de diferentes localidades, tinha uma ampla representatividade, né, muita capilaridade nas favelas do Rio de Janeiro, e foi a principal entidade que se opôs às remoções, defendendo uma política de urbanização local, ou seja, não que as favelas fossem removidas, mas que tivessem acesso aos serviços urbanos, à infraestrutura urbana e toda a rede de serviços, né, calçamento, eletricidade, esgoto, escola, hospital, e por aí vai. Então, essa era a política da FAFEG. E, por outro lado, eu analisei a movimentação política de um setor do empresariado do capital construtor e imobiliário, especificamente, que eram os dois setores mais diretamente interessados na política de remoções do ponto de vista de uma política pública. O capital construtor era contratado pelo Estado para edificar os conjuntos habitacionais, né, por meio de licitações, então recebia verba do Estado para construir esses conjuntos. E, por outro lado, o capital imobiliário podia aproveitar os terrenos, né, que eram liberados com remoções das favelas para desenvolver empreendimentos imobiliários. Não só nos próprios terrenos específicos onde as favelas eram removidas, de onde eram removidas, mas também no seu entorno, né? A gente sabe que a lógica do mercado imobiliário opera por esse princípio da localidade. Então, você tem uma favela em determinado lugar, desvaloriza não só o terreno específico da favela, mas o seu entorno. E, portanto, você retirar aquela favela, valoriza imediatamente o seu entorno, então, abrindo possibilidades de atuação do capital imobiliário e construtor. A conclusão que eu cheguei, né, que, por um lado, essa política de remoções ela não foi, digamos, uma criação interna ao aparato de Estado. Então, esse empresariado já vinha há muitas décadas se organizando na sociedade civil, seja no sindicato do capital, né, das empresas construtoras, sindicato dos empresários do mercado imobiliário, depois no instituto chamado IPEM, Instituto de Pesquisas e Estudos de Mercado, fundado nos anos 50, que é dirigido e financiado por empresários do ramo imobiliário e construtor, e que fez pesquisas, né, e desenvolveu projetos de políticas públicas que defendiam as remoções, ou seja, já nos anos 50 existia no âmbito da sociedade civil empresarial um projeto de política pública de remoções perfeitamente delineado, que só na década seguinte vai se tornar, digamos, uma política pública propriamente dita. Então, importante marcar que não se trata de uma iniciativa do Estado no seu sentido restrito, mas algo que já foi formulado na sociedade civil, pelo menos desde os anos 50. E, durante o período de implementação das remoções, eu descobri também que houve um grande trânsito entre essas entidades de empresários e o próprio aparato de Estado. Então, sempre que o Estado precisava, digamos, de consultoria para a política pública, quem era chamado a opinar ou eram empresários ou intelectuais ligados a esses empresários ou as próprias entidades do empresariado, né? Como o Clube de Engenharia, que também pesquisei, não citei, mas o Sindicato da Construção. Então, todas essas entidades eram sempre chamadas a opinar sobre as diretrizes da política pública habitacional do Estado da Guanabara em âmbito federal. E não só opinar, como também implementar. Então, em todos os órgãos públicos que participaram da política remocionista, né, por exemplo, a Coab, que gerenciava a construção dos conjuntos, a Secretaria de Serviço Social, que, digamos, fazia aproximação com os moradores que iam ser removidos, o BNH, que a partir de 68 financiava a construção dos conjuntos. Então, em todos esses órgãos, a gente vai encontrar em postos-chave de direção figuras ligadas ao empresariado imobiliário e construtor. E, por outro lado, né, analisando a FAFEG e o movimento das favelas, a gente vai ter uma relação diametralmente oposta com o Estado. Então, em nenhum momento a FAFEG ou qualquer instância do movimento dos favelados foi chamado para opinar sobre a política habitacional ou sobre as remoções de maneira mais específica. E, pelo contrário, a FAFEG foi constantemente objeto da ação repressiva do Estado, né? Desde o período democrático, já em 62, a FAFEG tenta articular a resistência a algumas remoções, como, por exemplo, no Morro do Pasmado, em Botafogo, e na favela Getúlio Vargas,
que era aqui do lado, em frente ao Miguel Couto, e nesses 2 casos a polícia reprime a resistência, né? E posteriormente, no período ditatorial, essa repressão vai se refinando. Então, a repressão que era reativa, por exemplo, em 62, 63, a partir de 68, 69, 70, ela passa a ser proativa. Então, eles prendem as lideranças das favelas que vão ser removidas antes mesmo de que eles pudessem ter a possibilidade de articular a resistência a essas remoções, né? Prisões ilegais, com dirigentes que ficam dias e dias com seu paradeiro desconhecido, sem contato com a família, sujeito a todo esse tipo de arbitrariedade. Então, a gente tem um padrão de relações, né? A política de remoção de favelas evidencia um padrão de relação com esses 2 setores da sociedade civil que é muito desigual. E aí, para explicar isso, eu recorri a um conceito da historiadora Virginia Fonte, que é a ideia de ampliação seletiva do Estado, um conceito formulado a partir da obra do Antônio Gramsci. Então, essa ideia de que a ampliação do Estado no Brasil, ou seja, a simbiose entre Estado e sociedade civil, ela se dá incorporando ao aparelho de Estado a sociedade civil empresarial, mas não incorporando a sociedade civil subalterna das classes dominadas, que permanecem, via de regra, digamos, excluídas naquele momento histórico dos espaços de decisão e sendo objeto de repressão, né? Como uma nota, acho que vale dizer também que essa relação entre o aparelho de Estado e o espaço das favelas e o movimento das favelas, ela não teve só essa dimensão repressiva, teve também uma dimensão que a gente pode chamar de controle social. Então, tal como fez nos sindicatos, também no movimento de favelas, a ditadura buscou fomentar a presença de lideranças que a gente poderia chamar de pelegas, né, digamos assim, né, que, afinadas com o projeto político-econômico do regime, que cumprisse, inclusive, nas favelas, um papel de fiscalização da população, mais do que um papel de mobilização daquela população, né? Então, as lideranças mais combativas, que se colocavam contra a política de remoções, eram presas, afastadas das entidades, e, em seu lugar, eram colocadas lideranças que se dispunham a atuar segundo esses limites colocados pelo aparelho estatal. Bom, acho que são vários elementos, né? Enfim, tentei fazer uma síntese bem geral, mas o que eu acho que esse caso histórico, né, dessa política ajuda a gente a pensar como eu falei, não só sobre a natureza específica da ditadura, mas também o lugar dela na história, né? A gente está falando, portanto, de uma política pública que inicia em período democrático, mas que se aprofunda e se dramatiza em período, né, tanto na sua magnitude quanto na sua violência, em período ditatorial, né? Eu acho que esse é um exemplo muito pertinente para a gente pensar não como a ditadura como um corpo estranho na nossa história, né? Algo que surge do nada, sabe-se lá como, né? Mas, pelo contrário, a ditadura me parece que vem cumprir o papel de aprofundar tendências que o desenvolvimento histórico da sociedade brasileira já vinha apresentando. Então, ela elimina algumas contradições e aprofunda algumas tendências, em especial as tendências de favorecimento dos interesses do empresariado e de repressão das classes subalternas, enfim, em especial da classe trabalhadora urbana e rural, né? Portanto, permite, acho, a gente pensar a ditadura como esse regime que é não só militar, mas empresarial militar, por um lado, e que, por outro lado, dialoga de maneira muito direta, né? Aprofundando essas tendências, tanto repressivas, quanto do ponto de vista da constituição de algumas políticas, do sentido da ação do Estado, que já vinham se acumulando no período anterior, mas que, em determinado momento, alcançou contradições que o regime democrático não era capaz de resolver em favor desses interesses empresariais e colocando, portanto, a necessidade, do ponto de vista desses interesses empresariais, da constituição de um regime ditatorial, né? Então, acho que pela remoção de favelas ser uma política que atravessa ditadura e democracia, governo estadual, governo federal, permite a gente ter essa mirada bastante ampla sobre a natureza do Estado e da história brasileira, né? Enfim, teria muitos outros detalhes e aspectos para aprofundar, mas acho que, de um ponto de vista mais geral, é isso. Obrigado. Obrigada, Marco. Acho que a gente pode seguir, então, e depois da fala do Lucas, abrir para as perguntas e comentários. Bom, gente, boa tarde a todas e todos.
tanto presenciais quanto virtuais. Estava falando aqui antes que eu acabei de defender a tese e defendi nesse modelo híbrido, então não é minha estreia, mas continua sendo estranho. Então, na defesa, eu decidi que eu só ia olhar para quem estava no virtual. Então, aqui, eu vou tentar aqui fazer um meio termo, então vou olhar só para quem está no presencial. Mas, enfim, queria começar agradecendo muito, até antes de agradecer, né, dizer que a gente está no, acho que, terceiro lançamento. A gente fez um na UFM, na UFRJ, mas esse é o lançamento na universidade onde eu fiz a pesquisa, na presença da minha orientadora, então é particularmente um momento muito, muito feliz para mim de estar aqui. Então, queria agradecer muito, especialmente a Larissa, não só pela atividade de hoje, mas por ter acompanhado esse trabalho desde o início, né? E sempre com muito entusiasmo, e dizer que realmente foi uma alegria enorme ter podido desenvolver essa pesquisa com a sua orientação, Larissa. E acho que tem muita coisa do trabalho que deve a esse diálogo, e então realmente é muito, muito bom estar aqui de novo. Estava conversando antes no almoço que é estranho voltar, né, depois de tanto tempo, depois de uma pandemia, mas depois de tanto tempo. E então, acho que é isso, é um agradecimento especial, mas agradeço também, estou vendo várias outras pessoas, tanto no virtual quanto aqui, Fernanda, que também não, acho que a gente não se via há um tempo, André, Isadora, enfim, estou vendo que o Marcelo está aqui no online, Jean, acho que a Andréia está também, então realmente é um momento muito feliz. Vou parar de enrolar e começar a falar aqui. Eu acho que tentar dividir aqui em 2 ou 3 pontos a apresentação do livro. Acho que uma das coisas que o fato de estar aqui, né, na PUC, onde eu fiz tanto a pesquisa da dissertação que deu origem ao livro, mas também a graduação, me faz ter vontade de começar a fala a partir de uma recuperação um pouco do contexto de debates historiográficos e políticos que, de certa forma, me formaram enquanto historiador e que estão na base desse livro, né? E acho que é um momento ali de trabalho das comissões da verdade, né, da Comissão Nacional da Verdade, que trabalha em 2012, 2014, mas também das comissões estaduais, né, inclusive da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, que é instalada em 2013, para a qual eu fui, para onde eu fui trabalhar quando eu estava no terceiro período de História aqui, como estagiário. Depois de, sei lá, 1 ano e pouco de estagiário lá, me tornei pesquisador, assessor da comissão, e ajudei um pouco a escrever algumas partes do relatório final, dentre elas a parte da pesquisa sobre a questão da violência da ditadura militar contra a população negra e também nas favelas. Enfim, pesquisa que Marco também participou. E foi nesse contexto de trabalho na comissão que não só eu me formei enquanto historiador, mas que, inclusive, propiciou a localização das fontes, né, de parte importante das fontes que acabaram sendo utilizadas aqui na pesquisa da dissertação, né? Então, mas mais do que uma questão de ser o espaço onde a gente estava quando essas fontes foram localizadas, a partir de uma pesquisa que não era só minha, era uma pesquisa que reunia uma série de pessoas, incluindo a professora Tula Pires, do Direito aqui da PUC, que coordenou essa pesquisa sobre a violência da ditadura contra a população negra, né? Eu acho que, e aí isso não tem a ver só com, eu acho que o meu livro, a gente já conversou muito sobre isso, né? Os 3 livros são, de certa forma, filhos desse contexto das comissões da verdade, né? E acho que as falas do Marco e do Pedro, de certa maneira, já apontam para alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu acho que ali, aquele momento estava atravessado por vários debates, dentre eles 2 muito importantes. O primeiro era um debate sobre a relação entre historiadores e uma atuação pública, vamos dizer assim, né? Uma atuação
que não se limitava à universidade e que tinha interesse de colocar a sua pesquisa à disposição de um órgão público, oficial, estatal, com todos os dilemas e problemas teóricos, políticos, filosóficos, metodológicos que isso colocava para a gente, quanto historiador. E um segundo ponto bastante importante, que era esse grande tema que estava sendo objeto de debate, que era uma certa limitação das memórias e da historiografia e das políticas públicas existentes naquele momento, né, relacionadas ao período da ditadura, uma limitação no que diz respeito a essa ideia que pode ser resumida, né, como a questão das vítimas, né, de quem eram, quem foram as vítimas da ditadura. Então, eu acho que essas questões atravessaram, né, de forma muito intensa todo aquele contexto de atuação das comissões da verdade, que, por uma coincidência, né, foi, não sei se tão coincidência assim, mas foi também o momento do cinquentenário do golpe, né? Ou seja, de fato, aquela conjuntura propiciou um nível de debate público e acadêmico e político sobre esse tema que era inédito, né, no país até então, e certamente estar se formando pesquisador, historiador nesse momento, acho que colocou para toda uma geração de historiadores algumas coisas, inclusive como certas premissas, né? Eu acho interessante recuperar esse debate, por exemplo, né, de como foi uma discussão no âmbito da história se os historiadores deveriam ou não participar da Comissão da Verdade, né? Sem querer recuperar essa discussão, eu acho interessante pensar como a nossa geração que estava se formando naquele momento, né, seja finalizando sua graduação, entrando no mestrado, entrando no doutorado, essa estava longe de ser uma questão. Para a gente, não, a gente vai participar, depois a gente resolve todos os problemas metodológicos e teóricos que isso implica, né? Porque existe uma expectativa positiva, positiva, né? Em torno da possibilidade, não às vezes, talvez, né, até ingênua, mas não de uma ingenuidade de que a comissão ia, né, dar um salto qualitativo no debate, que, e a gente ia fechar a comissão e ia estar prendendo os torturadores. Acho que ninguém nunca acreditou nisso, mas havia uma expectativa compartilhada de que a gente caminharia para lugares mais interessantes do ponto de vista do debate público sobre a ditadura, do ponto de vista das pesquisas sobre a ditadura, do ponto de vista das políticas públicas de memória, verdade, justiça e reparação, com o final das comissões da verdade, né? E óbvio que todo mundo sabe, o que a gente viu foi exatamente o oposto, né? O fim da Comissão Nacional da Verdade foi seguido de um golpe, que foi seguido da eleição do Bolsonaro, e estamos aqui hoje prestes a tentar, de alguma maneira, retomar um caminho virtuoso, né? E eu começo falando isso porque eu tenho pensado muito sobre isso, conversado muito sobre isso, né? A gente, nos nossos espaços de militância, tem se dedicado a pensar o que significa falar sobre uma agenda de pesquisa e de políticas públicas de memória, verdade, justiça e reparação num pós-governo Bolsonaro. E eu acho que debater o que a historiografia também produziu nesses últimos anos sobre isso é um caminho para chegar a respostas interessantes. Eu acho que o centro desse, pelo menos um dos grandes pontos desse debate é exatamente essa questão das vítimas da ditadura, né? E isso não é uma grande enrolação para não falar do livro. Na verdade, todo esse debate faz parte de certa maneira, da grande questão que me interessava enfrentar, né, com esse trabalho de pesquisa da dissertação, que agora virou o livro, né? Ou seja, a gente estava ali naquele momento, acho que existia um certo movimento historiográfico em que esses limites de uma memória construída sobre a ditadura estavam sendo apontados já há algum tempo, né, por vários historiadores, mas me parecia que as saídas historiográficas que eram oferecidas para essa constatação, né, ou seja, existe um limite, né, que coloca uma primazia na memória da militância armada, que limita a ditadura a um embate armado entre Estado e guerrilha. Todos esses diagnósticos que eram mais ou menos compartilhados
me parecia que as saídas que vinham sendo oferecidas, pelo menos do ponto de vista daquilo que era mais hegemônico na historiografia, daquilo que aparecia na imprensa, né, daqueles que eram convidados a fazer o debate na Globo News sobre os 50 anos do golpe, de quem tinha espaço editorial, essas saídas eram bastante limitadas, né? E aí, evidentemente, o debate principal com a tese, né, que vinha influenciada por toda a produção do Daniel Arão Reis, da ideia de que haveria uma vitória das esquerdas na disputa de memória, que essa vitória das esquerdas teria criado uma memória simplificadora sobre o que foi a ditadura, e que, portanto, era, de certa forma, papel da historiografia desmontar essa memória a partir de uma produção historiográfica que não era ideológica, que não era atravessada por interesses políticos, né, coisas nesse sentido. Então, toda uma ideia de uma historiografia que se coloca contra a memória, né, uma historiografia que tem um teor, de certa maneira, de acusação em relação à produção, tanto, né, de quem narrava, testemunhava em primeira pessoa a sua história a partir da sua memória, quanto também das políticas públicas existentes, das comissões da verdade e dos grupos de militância em torno desse tema, né? Então, a questão que me tenta, que eu tentei enfrentar de certa forma, e aí que tentamos, né? Porque obviamente é um conjunto de pessoas, historiadores que estavam discutindo isso de formas mais variadas, né? Sem dúvida nenhuma, por exemplo, o grupo de História Social da ditadura está atravessado por esse contexto de debate, né? Se falar de uma história social da ditadura, ou seja, enfrentar esse debate encontrando saídas historiográficas para ele, mas essa era um pouco a questão que me afligia e que eu tentei enfrentar, e o tema né, da perseguição da ditadura aos bailes de música soul me parecia uma possibilidade bastante rica para se pensar esse conjunto de questões, né? Porque colocava no centro do debate a dimensão da raça, né? A dimensão do racismo, e essa dimensão da qual não se pode deixar de falar quando a gente fala da história da violência do Estado, da história da própria sociedade brasileira como um todo, mas fundamentalmente da história da violência, da história das violações de direitos humanos no Brasil. Falar sobre isso sem falar sobre a questão da raça me parecia, e, né, segue sendo até hoje, talvez hoje com mais ênfase ainda, sempre muito limitado, né? Então, o que significava, né, pensar toda uma historiografia sobre a ditadura que não enfrentava de maneira muito lateral essa questão. E aí é sempre importante pensar isso, né? A gente não está limitado por exemplo, pela inexistência de fontes ou pela suposta inexistência de fontes, né? Como, por exemplo, se poderia pensar naquele momento, né? Não, os historiadores não falam desse tema porque não há fontes ou coisas do tipo. Mas se tratava de colocar em questão por que os historiadores não colocavam, né, na sua análise, né, não adotavam essa lente como uma perspectiva importante. Mas aí, de fato, né, acho que a relação com as fontes coloca em evidência isso com muita força, na medida em que, quando você começa a se dedicar à pesquisa, por exemplo, nos acervos das polícias políticas, nos acervos dos órgãos de repressão, de modo geral, o volume de documentos, né, que aparece sobre esse tema, né, de monitoramento das organizações políticas do movimento negro, de monitoramento das associações culturais do movimento negro, de monitoramento intenso das atividades, né, enfim, artísticas, das mais variadas formas de manifestação da cultura negra, é um volume muito significativo, né? E a gente começou a perceber isso durante os trabalhos da Comissão da Verdade do Rio, quando a gente foi, de certa maneira, instado a se debruçar sobre esse tema, quando a Comissão Nacional da Verdade entrega um relatório sem tratar dessa questão, e aí o volume de críticas em relação a isso é muito significativo. No âmbito da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, isso era dezembro de 2014, esse não era um tema da nossa agenda, né?
não é nem questão de que não era um tema prioritário, isso não era um tema da agenda, são as críticas voltadas à Comissão Nacional da Verdade que permitem a gente acumular força interna e pautar esse tema, o tema da violência nas favelas, o tema da violência contra a população LGBTQIA+, o tema da violência contra os trabalhadores, contra as mulheres, como temas prioritários da nossa agenda de trabalho e de pesquisa. Então, o Marco vai lembrar isso muito bem. É no início de 2015, faltando menos de um ano para a gente entregar o relatório, que a gente recorre a pesquisadores que já se debruçavam sobre essa temática, o Marco um deles, e fala, bom, precisamos avançar nisso aqui, né? E aí é quando também a gente vem aqui, conversa com a Tula e a equipe dela e começa a desenvolver uma agenda de trabalho sobre a questão da violência a partir do recorte racial, e é nessa pesquisa que você está pesquisando ali nos arquivos do DOPS e entre uma ficha de monitoramento de um sindicato e um panfleto de uma manifestação estudantil, a gente achou filipetas de bailes de música soul, né? Então, os bailes da Furacão 2000, os bailes da Soul Grand Prix estavam sendo monitorados e os flyers, né, de anúncio desses bailes estavam lá armazenados como provas de crimes dentre os documentos da polícia política, né? E, sem dúvida nenhuma, isso chama atenção exatamente por conta da pouca... digamos assim, do pouco acúmulo analítico que a gente tinha para dar conta de entender isso, né? Então, peraí, o que a Furacão 2000 está fazendo aqui entre os documentos da polícia política, né? Isso aqui é o quê? Um erro? E aí a gente enfrenta isso no relatório da Comissão Estadual da Verdade do Rio, e esse relatório foi entregue no final de 2015, no início de 2016 eu entrei no mestrado, então, com essa ideia de seguir aprofundando um pouco as reflexões sobre esse tema, foi quando a Larissa acolheu essa ideia, esse projeto de pesquisa, e a gente começou a tentar, então, ir para além do que havia sido possível no trabalho das comissões, né? E aí, para encerrar, acho que a grande questão que aparecia ainda como um limite muito significativo do trabalho que as comissões da verdade, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, que foram as comissões que enfrentaram o tema da violência a partir do recorte racial. Um grande limite que essas comissões mantinham era a ideia que está expressa, né, de forma literal nesses relatórios, a ideia de que esse monitoramento, essa perseguição, se dava em razão, digamos assim, da potência, né, desses movimentos, né, da potência revolucionária, da potência mobilizadora desses movimentos, né? E, de certa maneira, isso, sem dúvida nenhuma, é um elemento fundamental, né? Acho que a gente sabe o quanto a contra-revolução preventiva é um elemento da história do Brasil, isso não está em questão, mas parecia que era possível pensar outras camadas, né, de análise sobre esse ponto, né? Ou seja, de certa forma, imaginar que os bailes soul, né, que eram esse principal espaço de lazer de toda uma juventude negra das classes trabalhadoras do Rio de Janeiro ao longo dos anos 70 e também depois em outros estados do Brasil, né? Imaginar que esses bailes estavam sendo monitorados pelo seu potencial enquanto mobilizador, né, enquanto espaço que eventualmente poderia se tornar um espaço político no sentido estrito do termo, assinar embaixo dessa interpretação, de certa forma, era também comprar pelo valor de face os próprios documentos e a própria narrativa do regime, né? Ou seja, na medida que a gente lia aqueles documentos, isso estava colocado, ou seja, é preciso monitorar esses bailes porque 10 mil, 15 mil jovens negros se reúnem naquele espaço a cada final de semana, isso pode se tornar um embrião dos panteras negras brasileiros, né? Era isso que estava dito nesses documentos. E na medida em que a gente, de novo, né, compra pelo valor de face essa narrativa dos dogmas de repressão, a gente perde de vista aquilo que talvez não esteja dito explicitamente nesses documentos, mas que está colocado de outras formas, né? E aí acho que
esse trabalho da pesquisa propriamente historiográfica, né, em cima de um material que já tinha sido analisado de um ponto de vista, digamos assim, político, jurídico, que é como é o olhar da Comissão da Verdade, né? Foi um processo bastante rico de reflexão, né, de como olhar para uma mesma documentação com duas lentes diferentes, digamos assim. Então, isso levava à necessidade de questionar os mesmos documentos, procurando fazendo outras perguntas, né? Enfim, nossa premissa do trabalho historiográfico, né? A resposta que o documento nos dá depende da pergunta que a gente faz. A gente aprende isso no primeiro período lá de tutoria, que a gente chama aqui, né? Não sei se ainda é esse o nome, mas a gente aprende isso, mas nunca entende direito isso, até quando a gente se defronta com a necessidade de realmente fazer perguntas diferentes para o mesmo documento. E também a adoção de outros tipos de metodologia, como, por exemplo, a história oral, que entra no trabalho da pesquisa de uma maneira diferente também daquilo que é o testemunho de uma comissão da verdade, né? Então, nesse processo de pesquisa, e aí eu lembro que nossa qualificação ainda foi muito marcada por isso, né? por um comentário do tipo, tá, mas o que está diferente daqui do olhar que uma comissão da verdade oferece, né? E acho que a tentativa de encontrar saídas para isso foi, então, exatamente colocar em questão esse ponto que é a própria categoria de violência, né? Essa foi a grande questão que pareceu chave, né? O grande nó que precisava ser desfeito ali, né? Porque esses limites, né, historiográficos, políticos, né, e memorialísticos que existiam e seguem existindo de alguma maneira em relação às narrativas existentes sobre a ditadura, né, tem a ver com essa dimensão de pensar a ditadura a partir de uma ideia de violência política no sentido estrito do termo, né? Ou seja, a violência política é aquela que se voltou contra aqueles que estavam resistindo de alguma maneira, né? E aí isso também vai depender muito do que você está entendendo por resistir, né? Ou seja, falar sobre a ditadura é falar sobre essas violências. Então, o que importava para alguém que olhava esses documentos a partir dessa lente de análise? Olha, importava eu saber, por exemplo, que o Paulão da equipe Black Power foi preso pelo DOPS porque ele estava organizando um baile e o DOPS já falou lá no relatório que como o nome da equipe era Black Power, então aquilo podia ser o embrião das Panteras Negras brasileiras, então o Paulão foi preso, né? Mas quando a gente olha esse documento do DOPS, da prisão do Paulão da Black Power, a gente vai ver que os dados de qualificação deles são, de certa forma, muito diferentes dos dados de qualificação, por exemplo, de um líder estudantil preso, né? O que são os dados de qualificação? Um tipo de documento da polícia política que diz enfim, as características principais, né, daquele investigado e também as razões que fazem dele um suspeito, né? Então, se você abre lá os dados de qualificação de um líder estudantil ou então de um militante da guerrilha urbana, você vai ver fulano de tal, nascido não sei aonde, filho de não sei quem, né, as características diferenciadoras dele, participou da passeata dos 100 mil, assinou abaixo-assinado contra não sei o quê, distribuía o panfleto tal na frente da universidade. E o que estava nos dados de qualificação do Paulão? Que ele era, os termos do documento, que ele era pardo e que ele recebia um salário mínimo. Essas são as duas informações sublinhadas pelo DOPS nos seus dados de qualificação, né? A cor da pele e o salário. Informações que não constam e muito menos estão sublinhadas quando se trata de um líder estudantil, né? Ou seja, eu posso olhar para esse documento e falar, o Paulão foi preso porque a equipe dele se chamava Black Power, né? Ou então eu posso pensar, né, a partir de uma outra lente analítica e falar, não, o fato da cor da pele e do salário dele estarem sublinhados aqui me parece me indicar que esse olhar que a ditadura tem para os bailes, né, para a mobilização da juventude negra, não se explica só por um potencial revolucionário, né, no sentido de que esses jovens negros não precisavam estar levantando uma placa escrita abaixo a ditadura para estarem sendo perseguidos, né? O próprio fato de serem 10 mil, 15 mil jovens negros se movimentando pela cidade, dançando, mexendo seus corpos de forma livre, era suficiente para eles serem entendidos como inimigos do regime, inimigos da nação, inimigos do Estado, né? Então, acho que isso permite também, e aí realmente para terminar, isso, repensar perguntas, repensar formas de olhar para esse tema da ditadura, para esse momento da ditadura, fazendo esses
dois movimentos que me parecem os movimentos fundamentais, e aí fecho voltando como eu comecei, né? Para repensar, digamos assim, inclusive uma agenda política sobre esse tema para um futuro que a gente espera que seja de um novo ciclo progressista nesse país. Ou seja, é preciso pensar a ditadura para além das vítimas consagradas, é preciso olhar para as outras, para todo o conjunto da sociedade que foi atingido pelo regime ditatorial, né? Isso, acho que as pesquisas do Marco, as pesquisas do Pedro caminham na direção dessa reflexão também. E o segundo movimento é que é cada vez mais importante, também Marco estava falando sobre isso, entender a ditadura como mais um episódio de uma história marcada pela violência, marcada pelas violações de direitos humanos, marcada pela brutalidade, marcada pelo racismo, e acho que repensar nosso passado à luz dessa constatação precisa ser um elemento central da nossa agenda historiográfica e política daqui para frente. Então, é isso. Falei demais, mas obrigado. Eu que agradeço. Bom, tem muita coisa na minha cabeça até aqui, imagino que vocês também. A gente tem um teto de até 4 horas, então talvez eu pensei assim, se a gente pode fazer uma rodada, abrir, né, uma rodada de perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui no... o Léo tem aqui uma pergunta. Deixa eu pensar aqui que eu também queria falar. Deixa eu ler aqui o do Léo, e aí eu posso fazer uma também e abrir aqui se vocês quiserem levantar a mão aqui para a gente organizar aqui no virtual, e se vocês também quiserem fazer, fique à vontade. O que você fala? Léo, você quer falar? Oi, não, tá meio confuso para falar aqui. Eu escrevi a pergunta, acho que fica mais fácil. Tá legal. Bom, parabenizando então os autores, agradecendo pelas ótimas apresentações, e a pergunta é para o Lucas. Não vale, porque você já estava na banca, você não pode fazer pergunta quem estava na banca. É uma pergunta que eu não fiz na banca. Eu não tinha visto, Léo, eu não tinha visto, eu estava online. Eu não falei ainda estava escondido aí. Não foi Então ele pergunta como você relacionaria a repressão aos bailes soul na ditadura ao modo pelo qual a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem tratado os bailes funk ao longo do século XXI. E quais seriam as continuidades e as diferenças entre esses dois momentos? Bom, eu também queria... pensando, ouvindo muito vocês. Bom, primeiro assim, para o Pedro, né? De fato, é muito, muito instigante, muito original a proposta de trabalho que você trouxe de comparar, né, essa documentações e períodos tão distintos, né, dos dossiês e, como você chamou de contra-dossiês. Então, se você pudesse falar um pouquinho das comparações, assim, que mais... ficaram mais evidentes para você, né? Comparar tanto as versões, a versão dos órgãos da repressão com a versão dos ex-presos políticos, né? Com esses contradossiês, na autoria, né? O modo como eles interpretaram justamente a documentação da polícia. Então, se você puder falar rapidamente assim, um pouco sobre essas interpretações. E o Lucas, né, o Marco também falou um pouco sobre como também lidar com a questão metodológica, né, do uso das fontes policiais, que eu acho que é sempre um desafio para a gente, justamente porque no início, né, quer dizer, você passa por aquele momento de aquela impressão, assim, é muita coisa, né, que a gente se depara com a gente se fascina, né, também é uma armadilha, né, se deixar fascinar pelas fontes policiais, pelo montante, pelo nível de detalhes,
e um pouco da importância de cruzar essa documentação com outros, né? Porque até eu ia te falar, a gente às vezes tomar cuidado para não reproduzir a própria versão da polícia, né? Para que isso não seja a nossa, né, a nossa versão, não tomar a versão da polícia como a versão, né, do historiador. Então, um pouco se vocês pudessem falar muito rapidamente sobre esses desafios metodológicos de cruzamento da documentação e um ponto, né, que eu acho que o trabalho de vocês dois levanta é uma coisa que a gente vem, não foi à toa também que eu e Diego Galeano e Tula nos reunimos para fazer aquela coletânea justamente problematizando a categoria de preso político, né? Eu acho que o trabalho de vocês traz muito forte essa contribuição historiográfica no sentido de alargar, né, essa noção de política e de crime político, né, principalmente nesse período da ditadura. Então, não sei como é que vocês estão também pensando justamente a problematização dessa categoria. Andréia? Eu vou só complementar, Larissa, o que você colocou, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fiquei tão feliz quando o Pedro abriu a câmera que eu nem me contive. Mas, enfim, faz muito tempo que eu não vejo. Lucas, eu já vejo, tem menos tempo que eu fiquei sem ver. Mas, enfim, é muito breve. Puxando um pouco a fala dos três, eu acho que vem à tona, eu também estudei um pouco no meu doutorado, essas formas de violência que acabam escapando, né, das lentes de análise de muitas das comissões da verdade, né, essa escrita oficial da violência que certas violências escapam. E aí a minha pergunta era no sentido, pegando o que você falou, Larissa, do tempo, né, Pedro está usando duas temporalidades, um dossiê contra dossiê, produzido para certos, né, inimigos. Aí a minha dúvida era se nesses contradossiês produzidos pelas próprias pessoas e entregues às comissões de anistia, é mais possível alcançar essa forma de violência que normalmente escapa, né? A gente está falando da população LGBTQI, contra moradores de favela, população negra, se é... A segunda pergunta outras fontes para... Andréia, deu uma falhada. Se você puder só repetir a última frase. Então, são duas perguntas. Uma, esses contradossiês que Pedro mencionou alcançam mais essas formas de violência que escapam, né, dessas lentes mais tradicionais. E a segunda pergunta é se a gente precisa de novas fontes ou de uma nova leitura das fontes já existentes. Porque eu me lembro muito forte assim, de algumas mulheres que foram torturadas, né, durante a ditadura militar, e elas diziam, eu não sabia que era estupro o que eu tinha vivido, né? Então, é dar nome a algo mas os documentos, né, os fatos em si seriam... Então, a minha pergunta é sobre isso, assim, o quanto que a gente tem essas fontes, o quanto que a gente precisa reler essas fontes. Vocês acham que dá para fazer bacar mais uma, ou a gente deixa para outra rodada? Dá? Passar para Queria só, bom, primeiro dizer que eu estou super feliz de estar aqui, de, enfim, ouvi-los, né? E acho que ouvir, enfim, eu tenho, né, mais relação com Lucas e Marco, mas são três pesquisas extremamente interessantes e ricas. Eu acho que, assim como a Andréia, também me entendo como parte dessa geração, né, a partir de outro campo, que é do campo do direito. E queria também complementar um pouco as perguntas de Larissa e Andréia, no sentido de que, assim, me interessa muito esse debate das contra-narrativas, né? Então, Pedro fala em contra-dossiês, eu trabalhei com a ideia de contra-memórias. Então, assim, será que nessa busca de uma abertura, existem, nessa busca de uma abertura e de renovação desse repertório, né, para lidar e para interpretar e para intervir na realidade também? Será que existem categorias com as quais vocês estão rompendo
É uma primeira pergunta. Né? E que novas categorias, né? Vocês se viram mobilizando, né? Nessa tentativa de dar conta disso que não aparecia. Obrigada, gente. Eu acho que agora vamos deixar para a próxima rodada. Não sei, quer manter a ordem de passar para o Pedro? Vamos seguir nessa ordem, pode ser? Então, Pedro. Oi. Bem, primeiro, obrigado a todos e a todas pelas perguntas, pelos comentários e tal. Eu vou tentar também não me alongar muito na resposta para que a gente tenha tempo, né? E vou tentar dar uma resposta tentando unificar as questões que foram levantadas pela Larissa, pela Andréia, e eu perdi o nome da última pessoa que fez a pergunta? É a Fernanda. E pela Fernanda, tá? Eu vou tentar responder juntando as três coisas ao mesmo tempo. Quando eu trabalho, queria dar só um exemplo de um evento que aconteceu, 2 eventos que aconteceram durante o período que eu trabalhava na Comissão Nacional da Verdade, e depois a gente pode falar um pouco sobre o funcionamento dessas comissões. Um desses eventos foi o seguinte: uma vez a André deve lembrar disso, nós estávamos no Arquivo Nacional, e a equipe de historiadores que trabalhava, e não só historiadores, né, mas também gente da área do direito estava envolvida também. Essa equipe de pesquisadores que trabalhava no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro especificamente, ficou responsável, num determinado momento, pela elaboração do 3º volume do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que é o maior volume, que é o volume que tem cerca de 5.000 páginas, e que é a narrativa exatamente das histórias de vidas, da documentação que comprovava as violações de direitos humanos, dos mortos e desaparecidos pela ditadura militar, os 434 nomes que foram, eu diria, a grande atenção da cobertura que a imprensa deu no dia seguinte do relatório da comissão. E esse trabalho era um trabalho muito difícil de ser feito. Esse trabalho era um trabalho de documentação, de pesquisa, de documentação, de escrita, de elaboração, mas era também um trabalho de entrevista com perpetradores de violações que eram convocados ou convidados pela comissão e que vinham à comissão, mas também com as vítimas do regime. Então, o trabalho com os perpetradores, você interrogar os perpetradores, você fazer perguntas, não é um trabalho fácil, por vários motivos. E produzir uma narrativa historiográfica sobre isso tem um caráter diferenciado da produção da narrativa que a Comissão Nacional da Verdade oferece quando ela produz o seu relatório oficial com pretensão de valor de verdade. São narrativas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava na Comissão Nacional da Verdade, lidar com o depoimento das vítimas também tem uma série de implicações, tanto para quem está produzindo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, quanto para o historiador, que está ali na condição de pesquisador, mas está pensando sobre a produção de conhecimento histórico. Houve um determinado momento que nós havíamos formulado, eu acho que isso nunca foi falado em público, esse assunto nunca veio, nunca ninguém procurou a gente para falar sobre esse tema. Houve um determinado momento que nós começamos a trabalhar, como eu disse, nesse porão do Arquivo Nacional, e nós decidimos, por livre e espontânea vontade, porque não existia chefia ainda dentro do Arquivo Nacional, dentro da Comissão Nacional da Verdade funcionando no Rio, nós decidimos criar uma planilha de vítimas da ditadura militar. Nós fizemos um Excel, recolhemos todas as vítimas que nós historicamente conseguimos localizar nos diversos relatórios que já haviam sido formulados e tal. E chegamos numa listagem enorme, que tinha mais de 500 nomes. E fomos tentando construir isso. Houve um determinado momento da comissão que quando a comissão já estava montada, já tinha chefia e os comissários já estavam atuando no Rio, a comissão pediu para que nós apresentássemos essa planilha para a Comissão de São Paulo. Porque num primeiro teste, para a gente ver se haveria diferença nas listagens de vítimas, para evitar determinados atritos e para que a gente pudesse trocar documentos e trocar impressões. E eu não sei porquê, eu não me lembro porquê, porque eu era simplesmente um pesquisador, eu fui a pessoa que fez a apresentação dessa planilha. Talvez porque eu tenha começado essa planilha junto com a Andréia. E no momento em que essa planilha foi projetada, o primeiro nome dessa planilha era de uma vítima, de um jovem que havia morrido, mas que nunca foi feito
Ele não tinha familiares, ele não tinha filhos, ele era muito jovem, ele não tinha pai nem mãe, ele tinha morrido, o nome dele surgiu numa primeira documentação que foi apresentada nos anos 70, nós recolhemos esse nome para fazer a investigação e colocamos na nossa planilha. Ele tinha morrido em São Paulo, foi apresentado para a Comissão de São Paulo. No momento que a planilha foi projetada na tela, uma pessoa da Comissão de São Paulo virou-se para mim, que eu estava falando, me interrompeu e disse para mim o seguinte: essa pessoa que você botou na lista não existe, nunca existiu. Não sei por que você botou essa pessoa na lista. Eu conheço as vítimas de São Paulo. Essa pessoa aí não existe. E eu, que sou uma pessoa que, embora que pareça bastante equilibrada, na vida real não sou tão, eu disse para ela, assim, olha, me desculpa, mas a sua postura é uma postura que está gerando uma certa controvérsia. Parece uma postura, inclusive, de um depoimento dos órgãos de repressão, que está dizendo que um sujeito não foi preso, que um sujeito não foi desaparecido, que um sujeito não existe. Mas você está dizendo que esse indivíduo não existe? Que essa pessoa não existiu? Então isso gerou uma controvérsia, acabou que a gente parou para ir almoçar porque houve um conflito. Mas eu me senti culpado, porque eu estava lidando com uma pessoa que eu sabia que era vítima de tortura e que trabalhava na Comissão de São Paulo. Eu me senti mal como pessoa. E eu procurei essa pessoa e disse para ela, assim, olha, me desculpa, a minha intenção não era essa, a intenção era que a gente chegasse num acordo e tal, não sei o quê. E aí ela disse para mim, não, eu que peço desculpas, mas você tem que entender que as minhas vítimas, eu tenho que fazer a narrativa sobre o que aconteceu com elas. E aí eu me calei, eu falei, não, tudo bem, fique à vontade, só vim pedir desculpas e tal, não sei o quê, e o trabalho seguiu. Então, a partir daí, eu fiquei refletindo muito sobre como nós fazemos o tratamento da questão disso que eu chamei de contra-dossiê. Então, o ponto de partida, para responder as perguntas e passar a palavra, era que, primeiro, a gente precisava entender que a elaboração de um texto ou de uma documentação, seja pelos agentes da repressão, seja por pessoas que ingressam na comissão de anistia, ela tem limitações que estão dadas, inclusive, pelo pressuposto daquela comissão. Quando a comissão de anistia formula o seu modo de funcionamento e diz para uma pessoa, vem aqui e apresente-se, essas pessoas, a comissão recebeu mais de 70 mil pessoas entraram na comissão de anistia requerendo direitos. Algumas dessas pessoas esbarravam em limitações que a legislação colocou. Quando a legislação dizia, por exemplo, que uma pessoa teria que ser perseguida num determinado período temporal. Ou quando a legislação colocava no início que a pessoa teria que provar militância política, por exemplo. Algumas pessoas dizem, eu não tenho militância política, eu era funcionário do Itamaraty e fui despedido porque fui acusado de ser homossexual. O Itamaraty, por exemplo, organizou uma comissão com a presença de proctologista para provar que determinados homens eram homossexuais para afastar essas pessoas na década de 70. Algumas dessas pessoas foram afastadas. E aí, qual que é a complexidade da construção dessa narrativa? É que, no caso brasileiro, já no final da década de 70, a partir da lei de anistia de 70, o Estado adotou medidas de justiça de transição, que ainda não recebiam esse nome, e adotou uma forma de anistia. Mas esse modelo de anistia que vai ser adotado nos primeiros anos dos anos 80 dependia muito dos ministérios. Eu vou dar um exemplo, rapidamente. Os militares, por exemplo, que são a maior categoria de perseguidos com documentação junto à comissão de anistia, nunca tiveram seus direitos garantidos. Esses militares que foram afastados porque eram considerados de esquerda, porque eram considerados comunistas, eles nunca foram reintegrados no Exército, porque o Exército brasileiro se portou e continua se portando como se fosse um órgão à parte do funcionamento do Estado, e disse, não, nós não vamos obedecer, nós não vamos reintegrar esses homens. E essas mulheres que foram afastadas, sobretudo homens, mas mulheres também que foram afastadas durante a ditadura. E outros órgãos, como o Ministério das Relações Exteriores, decidiram aposentar pessoas nos anos 80 e não inseriram essas pessoas. Então, quando 30 anos depois a Comissão de Anistia é criada e ela começa a funcionar, ela diz para a gente, olha, vem aqui e apresente seu contradossiê com essas características. Então, eu vou te dar um exemplo de um caso que eu analisei, que é um caso muito interessante do Miguel Arraes. O Miguel Arraes entra na comissão de anistia com pedido. Mas ele começa o pedido dele dizendo, olha, eu não estou aqui pedindo para vocês me anistiarem, porque vocês não têm poder para isso. Eu era governador de Pernambuco, você vai me devolver? O governo de Pernambuco, você não vai me devolver. Você não vai reparar o que aconteceu. Eu estou aqui porque em 1930 eu entrei como funcionário do Instituto do Açúcar. Em 64, eu tinha 34 anos como servidor. Eu quero me aposentar.
porque a ditadura me caçou e perdeu, e me proibiu daquilo. Não me interessa a anistia política que vocês querem oferecer. Essa anistia eu tive, porque quando a ditadura acabou, eu voltei e o povo me elegeu. O povo me deu a anistia. O que eu quero é resolver o meu problema administrativo, porque eu preciso dessa aposentadoria. Então, os contradossiês, para fechar, eles apresentam uma infinidade de narrativas e casos que vão muito além do que a própria lei determinou no funcionamento da comissão. Isso coloca em xeque o nosso próprio entendimento sobre o que nós chamamos de justiça de transição, sobre o funcionamento dessas instituições. Com relação à documentação, nunca foi meu objetivo comparar o que era apresentado na documentação aqui com o que era apresentado aqui. Eu estava tentando entender como se dá o processo de construção nos dois polos do processo e como se formulam versões, às vezes apaziguadoras, e, no caso da ditadura, inculpadoras de pessoas que são acusadas. Tá bom? Obrigado. Muito bem, Pedro. Passar a palavra, então, para o Marco? Acho que todas as questões que eu posso responder têm um pouco a ver com essa questão metodológica e categorial, né? Acho que assim, a questão que a Larissa coloca sobre as fontes, né, é muito curioso, porque eu analisei 3 agentes específicos, né, o Estado, os empresários e o movimento de favelas. E foi difícil conseguir documentação sobre os 3 por razões diferentes. O Estado, por conta da descontinuidade administrativa e a relativa bagunça, né? Então, vários órgãos que eu estudei não existem mais. O BNH, o Banco Nacional de Habitação, a Xan, e essa documentação não está bem organizada. Na verdade, o que a gente consegue são coisas muito, muito dispersas. Os empresários, porque eles não querem que a gente leia as coisas deles. Então, você ir numa entidade empresarial e pedir para olhar documento é sempre uma desconfiança muito grande, né? Então, eu consegui driblar isso um pouco, porque algumas dessas entidades empresariais têm publicações públicas, né? Revistas e tal, aí você consegue ver, mas aí é o que eles estão falando para fora, né? Não é o que eles estavam falando para eles ali naquele momento. E, em especial, sobre as classes subalternas, e no meu caso específico, os favelados, tem todo tipo também de descontinuidade que a ação do Estado produz, né? Então, quando o movimento, por exemplo, o movimento social é algo, objeto de repressão, via de regra, a sua documentação é apreendida. Então, por exemplo, a FAFEG, que hoje é a FAFERJ, né, que é a Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ não tem documentação desse período dos anos 60, de quando foi fundado, desse primeiro momento histórico deles, né? A documentação da FAFEG, né, que é a antecessora da FAFERJ, que existe hoje, está disponível nos fundos de polícias políticas, né? Seja no DOPS, no Arquivo do Estado, seja nos fundos do SMI, enfim, do Arquivo Nacional. Então, quer dizer, a gente só tem acesso ao que os próprios favelados diziam pela lente da polícia política, né? E aí, quando você aprende alguma coisa, você faz uma filtragem. Então, não é tudo. Certamente, eles aprenderam muito mais do que eles preservaram, né? Algumas coisas foram para o lixo, foram descartadas e por aí vai. Então, quer dizer, mesmo não só o que os policiais dizem, mas a própria seleção dos documentos que são preservados já passa por um crivo de uma lente particular. Então, o cuidado é duplo, né? Você chegar, digamos, a alguma coisa que poder tomar contato com alguma coisa que os subalternos estão falando, né? E uma fonte que foi muito útil para mim como uma espécie de controle foram os periódicos de grande circulação, né? Em especial Correio da Manhã e o Jornal do Brasil. Não porque, evidentemente, tem um estatuto de verdade absoluta ou qualquer coisa assim, mas, em primeiro lugar, é uma documentação que é seriada, é uma documentação que é diária e tem uma pretensão de abrangência. Então, eles falam sobre muita coisa, então tem muita coisa que não aparece em outras fontes e aparece nesses jornais. Então, e permite a gente, pelo menos, localizar temporalmente alguns episódios que em outras fontes não ficam tão claros ou até são omissos. Então, eu meio que usei os jornais, eu olhei os jornais não em momentos específicos, eu olhei continuamente para estabelecer meio que essa base geral e, a partir das outras fontes, ir fazendo mergulhos mais profundos, né? Do ponto de vista das fontes, foi um pouco isso, né? E aí acho que a gente precisa tanto de novas fontes quanto de novas leituras, né? A pergunta da Andréia, né? Acho que as coisas se complementam um pouco, né? Inclusive porque quando a gente propõe novas leituras, a gente pode olhar, ao propor novas leituras, a gente pode olhar para coisas que antes a gente sequer encarava como fontes, né? E vice-versa. Ao renovar o nosso
arsenal de fontes, nosso repertório de fontes, a gente pode também ser instigado a elaborar novas leituras. Então, acho que as duas coisas tendem a andar um pouco juntas, né? Ainda que não sempre, mas é uma possibilidade. E do ponto de vista mais analítico, né? Tem a questão sobre a categoria de política, né? Eu acho que a categoria de política ela guarda uma especificidade que eu reivindico. Acho que a gente tem que ter cuidado para não cair no tudo é político, porque, enfim, a dimensão do poder organizado numa sociedade, ela tem particularidades. E a disputa pelo controle desse poder organizado, que, via de regra, se exerce pelo Estado, tem particularidades. Então, se a gente simplesmente diz que tudo é político, e a gente minimiza a especificidade desse poder organizado no Estado, eu acho que a gente está subestimando o alcance desse poder. Agora, é verdade que tudo que se faz em sociedade tem uma dimensão política. Então, uma manifestação cultural tem uma dimensão política, um evento social tem uma dimensão política, uma política econômica tem uma dimensão política. Então, tudo é atravessado pela política, mas me parece que não é o mesmo que dizer que tudo é política em termos absolutos, né? Acho que, do ponto de vista analítico, eu prefiro tomar um pouco mais de cuidado com essa categoria, até porque até para a gente também poder pensar o que a gente vai construir como alternativa, né, política, propriamente dita, né? E me parece que enfrentar o tipo de poder que nas modernas sociedades capitalistas se concentra no Estado, sem ter uma alternativa de poder voltada para a transformação desse Estado, é pedir para fracassar, né? Então, se a gente está com alguma perspectiva de transformar a lógica das sociedades capitalistas, a gente precisa enfrentar esse poder que se organiza como Estado. Então, a gente precisa ter um projeto específico para lidar com isso. Por isso, eu não abandonaria, enfim, esticaria demais a categoria do que é político, mas ressalvando que o conjunto da vida social é atravessada por uma dimensão política. Acho que são coisas diferentes. Talvez, do ponto de vista teórico, essa distinção que eu estou fazendo não seja ainda a ideal, mas acho que é um ponto de partida para a gente pensar, começar um pouco a pensar sobre isso. E o que a Fernanda falou sobre a ruptura com categorias, né, eu fiquei pensando, são tantas categorias, né, porque muitas vezes as rupturas elas não são no sentido de você abandonar uma categoria para colocar outra no lugar, né? Muitas vezes a disputa é pelo sentido que se atribui a uma categoria, né? Então, eu fiquei pensando como que, no grosso da historiografia, por exemplo, sobre a ditadura no Brasil, o que predomina é uma conceituação liberal do que seja ditadura, que aí pelo outro lado, né, é uma concepção que se restringe à dinâmica político-institucional. Então, que a ditadura é quando você não pode eleger o presidente, o aparato de Estado repressivo adquire uma hipertrofia, tal grau. Bom, isso é uma ditadura, mas uma ditadura não é só isso, né? O professor Renato Lemos, né, da UFRJ, fiz uma disciplina com ele no doutorado, ele falava assim, bom, é verdade que os torturadores eram sádicos, ou a maior parte deles, mas ninguém fez uma ditadura no Brasil para atender ao sadismo dos torturadores, né? Eles eram parte ali de uma engrenagem que atendia a interesses muito maiores do que o próprio sadismo deles, né? Então, a meu juízo, para a gente entender o que é, por exemplo, um conceito de ditadura, a gente não pode ficar preso simplesmente a essa dinâmica formal institucional. Ela é um momento desse conceito. Mas se a gente não entender como que a ditadura se insere nessa dinâmica histórico-social, aí o conceito ajuda muito pouco, né? Por isso que eu tentei fazer essa discussão de pensar o lugar da ditadura na história do Brasil, né? Como a ditadura é também, digamos, a forma encontrada historicamente para desenvolver determinadas tendências da história social brasileira, né? Então, alguma coisa que já existia, né? Não é simplesmente acabar com eleições presidenciais e estabelecer um regime bipartidário, qualquer coisa assim, né? Mas, em primeiro lugar, é uma forma de, a partir dessa configuração específica do poder político, é uma forma de organizar a sociedade privilegiando determinados interesses sobre outros. Acho que um conceito, por exemplo, de ditadura, enfim, a gente poderia fazer esse exercício com outros conceitos, mas acho que esse é um conceito importante para a gente debater como que ele precisa um pouco sair dessa camisa de fogo. E isso muitas vezes fica muito marcado no que a gente considera, inclusive, como uma historiografia de esquerda, né? O Lucas, por exemplo, falou da obra do Daniel Arão, né? Que acaba operando com essa dicotomia Estado e sociedade.
como se Estado e sociedade fossem dois polos separados, né? E um oprime o outro, né? Estão brigando, mas não é assim. O Estado é atravessado por conflitos, a sociedade é atravessada por conflitos, e é uma relação muito mais complexa que existe entre os dois aí. Mas, bom, enfim, acho que talvez seja um exemplo para pensar, e poderia ter outros. Vou passar para te garantir o tempo. Bom, Léo, eu não tinha te visto quando eu entrei, então deixar um abraço especial para você, mas não só... Enfim, acho que o Léo teve uma importância gigantesca na hora da banca de qualificação, principalmente, para repensar alguns rumos da pesquisa, mas vou lembrar uma coisa que você me falou no dia da defesa, que acho que, não sei se você me perguntou se eu ia continuar com esse tema dos bailes no doutorado, eu falei que não, você ficou, porra, tem que continuar, não sei o quê. E assim, de fato, eu não continuei com o tema dos bailes, né? Digamos assim, os bailes enquanto objeto de análise, mas acho que toda essa questão de fundo, que está totalmente presente na dissertação, no livro, portanto, e que acho que está, digamos, de certa forma, aqui no centro da nossa conversa hoje, foi o núcleo da minha pesquisa de doutorado. Eu estou falando isso porque assim, eu poderia, então, ficar 5 horas falando sobre o tema que acabou caminhando aqui. A conversa eu vou tentar me limitar no máximo 5 minutos, mas porque eu acho que as questões, né, que Léo coloca, de certa forma, fazendo uma comparação mais específica entre baile soul e baile funk, mas que Larissa, Fernanda e Andréia também colocam, né, e vão caminhando, né, de certa forma, parte da metodologia para uma questão das fontes, para a questão da nomeação, né, que a Andréia falou, acho que a Fernanda sintetiza, de certa forma, do que a gente está falando. Né? A gente está falando de quais categorias a gente mantém, quais a gente disputa o sentido e quais a gente pode abandonar, de certa forma. E eu acho que, assim, então, vou tentar abarcar tudo isso a partir desse debate das categorias, porque acho que foi meu grande interesse, né, na pesquisa da tese. E, de certa forma, eu acho que, assim, a gente tem... Colocando o caso que o Pedro trouxe é um exemplo, a gente poderia pensar em vários outros, a gente pode pensar num caso qualquer de comparação entre a violência aos bailes soul e a repressão aos bailes funk, mas pensar num caso que eu acho que é o mais paradigmático para se pensar esse ponto, que é o caso da Vala de Perus, né, que todo mundo conhece, que é uma vala que tem 1.300 ossadas, das quais cerca de 40 pertencem aos chamados desaparecidos políticos, em torno da qual, desde a década de 90, se estruturou toda uma institucionalidade que, com muita vagarosidade, muitos limites, tentou trabalhar em cima da identificação dessas 40 ossadas, né, que supostamente pertenceriam a desaparecidos políticos, e que atualmente, né, a questão da Vale, inclusive, está no centro do debate, de um debate que o governo Bolsonaro está querendo levar adiante para extinguir a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos. Mas, de fato, a questão da Vala de Perus coloca para a gente o seguinte: são 1.300 vidas, né, ossadas ali, e toda a construção institucional, ainda que completamente limitada, que a gente conseguiu fazer durante os 30 anos de democracia, se dedicam a pensar um universo bastante restrito de 30 a 40 pessoas. Né? E o que diferencia, então, essas pessoas das outras 1.200? Né? Ou seja, quais são as categorias, quais são as formas de nomeação e classificação que permitem que a gente entenda que é possível construir toda uma institucionalidade que vai se dedicar a essas e não aquelas ossadas, né? Me parece que tem 3 grandes fronteiras que existem, né? Uma é uma fronteira temporal, né? Que nesse caso não é tão clara assim, mas ela sempre está em jogo para se pensar a questão do tema da ditadura, né? Ou seja, aquilo que aconteceu. E aí, né, a discussão da Comissão de Anistia é muito clara sobre isso, né, Pedro? Tem um limite temporal. Se você sofreu uma violação um dia depois do que a lei prevê, não está mais contemplado, seu pedido vai ser indeferido, você não é mais um perseguido político. Né? Tem uma fronteira que é, digamos assim, político-institucional, que eu acho que tem a ver com um pouco isso que o Marco estava falando, né? Que é a demarcação normativa, de certa forma, a priori, do que é ou não pertencente ao mundo da política.
E tem uma classificação moral em jogo muito forte, né? Que, em geral, coloca em cena também serve para categorizar aquilo que é ou não político, mas a partir de outros elementos, como, por exemplo, o elemento racial, o elemento que tem a ver com aquilo que a gente estava falando do controle social, né, das classes indesejadas, das classes perigosas. Então, se um determinado evento aconteceu dentro de uma certa fronteira temporal, moral e institucional, ele diz respeito à ditadura. Se ele aconteceu fora de uma ou duas ou três dessas fronteiras, ele não diz respeito à ditadura, né? E aí eu acho que o que o Marco estava falando, eu acho que é um dos debates mais importantes que a gente tem, né? A gente pode trabalhar essas fronteiras de um ponto de vista teórico, enfim, normativo, que eu acho que é extremamente importante, mas, por exemplo, tanto na dissertação quanto na tese, eu tentei trabalhar do ponto de vista mais antropológico, no sentido das disputas entre os próprios atores, nos próprios tempos em que esses atores estão, né, enfim, operando ali, para pensar como, na verdade, essas categorias sempre foram disputadas e o que se estabeleceu como rígido, como fixo, como cristalizado, foi uma leitura muito determinada, que tem muito a ver com um certo olhar liberal que a literatura da justiça de transição coloca, né? Mas, enfim, em termos práticos, é isso. Por exemplo, quando a gente recupera a documentação do Congresso Brasileiro pela Anistia, de 78, né? A primeira edição em 78, a segunda em 79, já depois da lei, você vai ver, por exemplo, o movimento negro unificado atuando dentro dos congressos pela anistia, né? Ou seja, havia ali uma grande articulação, né, em torno da palavra de ordem anistia ampla, geral e restrita, que aglutinava desde setores que acabavam de vir da luta armada até setores liberais, como a OAB, como a ABI, como, enfim, uma certa intelectualidade que, inclusive, em algum momento havia apoiado o golpe e o regime e que, aos poucos, foi migrando para a oposição, né? Então, em torno desse grande guarda-chuva da bandeira da anistia, existiam esses conflitos ali em torno do que significava a anistia, e o movimento negro, então, o MNU, que tinha sido fundado ali um ano antes, ou naquele ano, na verdade, em 78, comparece ao Congresso Brasileiro pela anistia e apresenta uma tese que defende que todo preso é um preso político e que, portanto, falar de anistia sem falar, por exemplo, de todos os presos que naquele momento eram chamados de comuns, era limitado, né? Então, é isso, assim, acho que essas categorias estão em disputa o tempo todo, né? E o que acontece naquele momento? O Congresso pela Anistia não incorpora as reflexões do movimento negro unificado, né? Opera com uma ideia de violência política que está muito marcada na atuação organizada, especialmente nas guerrilhas urbana e rural, e, de certa forma, um pouco no movimento estudantil, e é essa leitura da anistia que vai, inclusive, sustentar aí grande parte das lutas desse campo que a gente chama de memória, verdade e justiça, depois nas décadas seguintes, né? Uma disputa que aparece para a gente, tanto do ponto de vista acadêmico, como do ponto de vista político, como a disputa entre uma anistia limitada, que foi a anistia do regime, versus uma anistia ampla, geral e restrita, que teria sido aquela anistia demandada pela sociedade, mas que, na verdade, essa é uma leitura que ignora que, dentro dessa construção histórica da categoria de anistia, e, portanto, das categorias de memória, das categorias de desaparecidos políticos, da categoria de verdade, havia uma disputa intensa entre os próprios atores pelo significado de cada uma delas, né? E aí, no final das contas, tanto na dissertação quanto na tese, eu me afasto do dilema bastante difícil, né, de conceituar, né, normativamente ou teoricamente o que é a política ou o que é a violência política, né? Mas me parece especialmente importante a gente olhar para essa história da construção dessas categorias, para entender que, na verdade, toda essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje, ela foi derrotada lá atrás, em 78, quando as forças hegemônicas do Congresso
Brasileiro pela Anistia atropelaram a tese do movimento negro unificado e afirmaram uma categoria de anistia que depois foi atropelada pelo Estado e que afirmou uma outra categoria de anistia mais restrita ainda, né? Mas é nessa longa história de construção de exclusões e silenciamentos que eu acho que dá para pensar essas categorias do ponto de vista histórico, mais do que normativos. É claro que a gente pode debater, e quando a gente está na política, a gente tem que debater, né? Quando a gente vai, por exemplo, pautar a Comissão de Anistia, a Comissão de Mortos Desaparecidos, a gente tem que debater todas elas do ponto de vista normativo, prescritivo, teórico, etc. Mas acho que do ponto de vista histórico, tem insistido que acho que vale cada vez mais a pena olhar para a história da construção desses termos, porque essa história que o Pedro falou, eu acho que ela sintetiza tudo, na verdade, né, Pedro? Assim, esse indivíduo existe, né? E é muito interessante, porque ele existia do ponto de vista material, factual, né? Existem indícios de que ele tinha uma existência, mas simplesmente ele não tinha uma existência social, ou não tinha uma existência sociológica, porque não havia uma forma de nomear aquilo que é a violência pela qual ele passou, né? Porque as formas de nomeação, classificação e categorização que a gente construiu historicamente não dão conta dessa violência, como não dão conta, por exemplo, de se pensar a experiência histórica de um preso, de um cara que está saindo de um baile, né? E é preso não porque participava de uma equipe chamada Black Power, mas porque estava com um cabelo Black Power, e é levado para a delegacia e passa a noite sendo torturado lá, né? A gente não construiu formas históricas, pelo menos no nosso campo historiográfico e político, não construiu formas históricas de nomear isso. O movimento negro construiu, né? Eles sabem muito bem como nomear e classificar isso. Parece que a gente tem dificuldade de assumir isso que, enfim, que está colocado, né? Então, eu acho que eu acabo não respondendo diretamente, Léo, mas acho que nesse final, de alguma maneira, responde também, né? Porque o que está em jogo nessa comparação entre aquilo que é semelhante, é diferente, mais interessante do que pensar factualmente, né? Eu acho que é colocar em relação de categorias que foram historicamente construídas como oposições, como polos dicotômicos, entre o político e o comum, entre o passado e o presente, e entre ditadura e democracia, né? Se a gente segue pensando essas categorias como polos, né, completamente opostos, a gente tem dificuldade de entender, por exemplo, tanto a experiência histórica de um homem negro que é preso na saída de um baile nos anos 70, mas não é um ativista político, como também tem dificuldade de explicar como é possível que, num regime democrático, em 2019, a polícia entre no baile da 17 em São Paulo e mate 9 jovens, 9, 11, né? Como isso acontece na democracia? Como isso acontece no presente? Como isso acontece se essas vítimas não são políticas? Acho que é um pouco colocar em diálogo essas categorias que a gente usualmente entendeu como polos opostos, que é um pouco a aposta historiográfica e política que eu tenho pensado que vale a pena investir, que pode ser produtiva. Bom, muito legal, né? A gente deu agora que o teto, eu sei que o Igor tem que fechar a sala, o Igor já deve estar tenso aqui com a gente, que a gente fala pra caramba. Mas infelizmente a gente não dá para fazer outra rodada, mas valeu demais, gente, muito bom. Esse primeiro, até assim, pelo experimentar esse formato híbrido, acho que no final foi estranho, mas já deu para sentir que é possível, né? E Jean, não sei se você quer complementar? Não, só quero agradecer, eu me sinto contemplado com as questões, não vou insistir, quero ler ainda os trabalhos, eu só li o trabalho do Pedro, mas, enfim, são trabalhos extremamente interessantes, né, que ampliam a noção de funcionamento do sistema ditatorial em vários aspectos, né? Então, só nesse sentido, acho que já vale a pena o contato. E, enfim, em outras ocasiões a gente pode debater mais, com mais tempo, aí, esses trabalhos. E espero que a gente faça um lançamento lá em Nova Iguaçu, na Rural, quem sabe a gente tem um espaço lá para ter uma conversa também. Tá bom? Mas agradeço a presença de vocês. Sim.
Gente, então, obrigada. Agora a gente vai encerrar aqui no virtual, mas ainda tem a possibilidade de quem quiser adquirir os livros agora. A gente vai fazer essa sessão aqui de autógrafos dos nossos autores. Obrigada, gente. Até. Marco quer falar? Em primeiro lugar, também agradecer mais uma vez a Larissa, o Jean, todo mundo o Igor, esteve envolvido com a organização e todo mundo esteve presente presencialmente e virtualmente. E dizer também que o trabalho de edição do Arquivo Nacional é de uma excelente qualidade. Os livros são muito bem diagramados, enfim, tem imagens, tudo, enfim. A política de preço do Arquivo Nacional é muito boa, de fato é um preço bastante acessível, cada livro custa R$20, mas a distribuição do Arquivo Nacional é muito ruim. Eles são muito bons em guardar coisas, né? Então os livros estão todos lá e a gente vai pegando e vendendo na medida das nossas possibilidades. Então, a gente tem feito esses lançamentos e a gente também vende online, se alguém tiver interesse ou puder ajudar a divulgar, inclusive. A gente fez um e-mail, chama livros.ditadura@gmail.com. Escrevendo para esse e-mail, a gente pode remeter os livros para quem tiver interesse, né? A gente está vendendo 1 por 20, 2 por 35, os 3 por 50, e no caso de pessoas fora do Rio, a gente cobra também o preço da remessa pelo correio, né? Então, é isso. Aproveitar para avisar para o pessoal que está online também, e se puder ajudar a divulgar também. É isso. Obrigado. Obrigada, Marco. Eu tinha planejado de falar isso, esqueci. Valeu. Gente, então, até a próxima. Até vida longa aqui para o nosso grupo de pesquisa de História Social e Ditaduras e para o Laboratório de Conexões, que hoje foi muito legal reunir também o pessoal dos dois grupos. Valeu, gente. Até a próxima.